Sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 1 do primeiro ao terceiro ano da Rede Municipal de Ensino. Eu estou aqui com a professora Nadir Martins, de Língua Portuguesa, e ela vai falar agora para a gente o tema da nossa aula, não é, Pro? Isso aí, Carol. E a nossa aula de hoje, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vamos falar hoje de contos de fada. Ai, que lembrança boa da minha infância. Vocês vão gostar mesmo. E a aula começa agora. Então, meus alunos, estão preparados para a nossa aula de hoje sobre contos de fada? Quem é que não gosta de ouvir uma historinha para dormir? Ou uma historinha para passar o tempo, ou para se divertir, não é verdade? Eu quero ver se vocês estão com a memória boa. Eu vou mostrar algumas historinhas e eu quero que vocês me respondam se vocês vão ver assim, que vocês sabem qual é. Só de ver um trechinho se vocês lembram qual historinha estou falando. Vamos ver? Olha aqui as imagens. Vamos ver de qual história estamos falando? Ó. O primeiro porquinho andou, encontrou o homem com um feixe de palha e disse: "Por favor, me dê uma palha para fazer uma casa." Que história é essa? Agora outra aqui. O gato parecia inteligente e astuto. O jovem deu-lhe então um saco e um par de botas. De que historinha estamos falando? Qual historinha é esta? Vamos a outra? A menina ia por uma trilha, quando de repente apareceu-lhe na frente um lobo enorme. De que historinha estamos falando? Olha, tem a imagem aqui de um gatinho com botas. Aqui tem uma imagem de 3 porquinhos rosados e lindinhos. E aqui tem a imagem de uma menininha com capuz vermelho e uma cestinha. De qual trechinho, de qual história, qual pertence esse trechinho, este? Qual historinha? Vamos ver? Olha aqui. Oh, então, este trecho que diz: o primeiro porquinho andou, encontrou um homem com um feixe de palha e disse: "Por favor, me dê uma palha para fazer uma casa." É a história dos 3 porquinhos. Acertou quem disse que era dos 3 porquinhos. Vocês estão de parabéns com a memória de vocês. Agora, olha aqui. A menina ia por uma trilha quando de repente apareceu-lhe na frente um lobo enorme. Está falando de qual história? A da Chapeuzinho Vermelho. Acertou quem disse que é a Chapeuzinho Vermelho. E esta aqui, o gato parecia inteligente, astuto. Aí então o jovem deu-lhe um saco e um par de botas. Acertou quem disse que estamos falando do gato de botas. Quem lembra dessas historinhas do gato de botas que fez com que o dono dele se transformasse num príncipe rico? E desses coisinhas fofas, desses 3 porquinhos sapecas que só queriam saber de brincar. E dessa menininha linda com o chapeuzinho vermelho. Qual dessas histórias vocês gostam? Existem vários, né? Vários contos de fada, várias historinhas lindas. Eu tenho certeza que vocês têm uma história preferida. Qual é a história preferida da Pro? Quem adivinhar? Eu vou contar a história agora. Vamos ver quem vai acertar? Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. Acertou! Quem disse que a historinha que eu mais gosto é da Chapeuzinho Vermelho? E eu vou contar esta história agora para vocês. Vamos lá?
Era uma vez uma bela e ingênua menina chamada Chapeuzinho Vermelho. A garota que vivia com a mamãe era encantada pela avó e a vovó por ela. Um belo dia a avó adoeceu e a mamãe de Chapeuzinho pede para ela levar uma cestinha com alimentos para a vovó comer. A menina prontamente se mostra disposta a ajudar a mamãe, mas a casa da vovó fica no meio da floresta e bem distante da casa de Chapeuzinho. Ainda no princípio, do caminho rumo à casa da vovó, ela é interpelada por um lobo. Ela estava indo bem distraída, como vocês conhecem a história, levando a cestinha, não é? Lá e cantando. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Aí, de repente, ela encontra com o lobo que puxa a conversa com ela e pergunta para onde que ela vai. Aí Chapeuzinho, sem perceber a malícia do lobo, cai na conversa do lobo e diz que vai levar a cesta de doces para a vovozinha, que estava muito adoentada. O lobo, muito astuto, sugere que a menina segue por um outro caminho, por um determinado caminho, dizendo que o melhor caminho para chegar na casa da vovó. Esperto, ele sai correndo pelo caminho mais curto para chegar primeiro. E quando ele vai correndo pelo caminho, ele vai cantarolando. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas para fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. E sai correndo. E vai para a casa da vovó e chega primeiro. O lobo bate na porta da casa da vovó e quando ela pergunta, quem bate? O lobo imita a voz da Chapeuzinho e diz, vovozinha, sou eu, Chapeuzinho. Aí a vovó pensa que realmente é Chapeuzinho. A vovó não percebe o fingimento do lobo, E ensina ele como que faz para abrir a porta. E assim que vê a senhora, o lobo, devora a vovozinha. Rapidamente ele coloca as roupas da vovó e se deita na cama para esperar a menina. Quando a Chapeuzinho chega, bate na porta, o lobo responde como se fosse a vovozinha. Pode entrar, minha netinha. E a menina entra na casa. E achou muito estranho a aparência da sua avó naquele dia. E pergunta, vovozinha, que orelhas grandes você tem? Aí ela falou assim, é para melhor te escutar, minha netinha. Aí ela diz, vovó, mas que olhos grandes você tem? Oh, é para melhor te enxergar, minha netinha. Aí ela falou assim, mas vovó, mas que boca grande você tem? É para te comer. E o lobo finalmente devora a menina e se deita na cama para tirar o cochilo. Mas, de repente, um caçador que passa em frente à casa da vovó acha muito estranho um barulho de um ronco que vem lá de dentro. Então, ele resolve dar uma olhadinha. Ao entrar na casa, ele se depara com o lobo, com uma barriga enorme, grande, deitado na cama. O caçador tem uma ideia para salvar quem estava dentro da barriga. Com uma faca, ele abre a barriga do lobo e tira a Chapeuzinho e a vovozinha ainda com vida, que estavam lá dentro da barriga do lobo.
Depois, né, que elas acordaram, o Chapeuzinho e a vovó pegaram e o caçador colocaram pedras. Colocaram umas pedras dentro da barriga daquele lobo que era enganador. Porque aí, quando o lobo acordou, não conseguia andar. E assim, ele nunca mais pôde devorar ninguém. E aí, o Chapeuzinho Vermelho, com a vovozinha e o caçador, começaram a pular de alegria e a cantar. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, laraliraram. E aí, terminamos a nossa história. Vocês gostaram de conhecer essa história ou relembrar? Quem já conhecia, relembra a história da Chapeuzinho Vermelho. Quem não conhecia ainda, conte aí, anote no seu caderno, converse com seus coleguinhas se vocês gostaram dessa história. E aí, vocês acham que a Chapeuzinho Vermelho agiu correto? Vocês acham que ela foi muito ingênua? Que parte dessa história nos mostra que a Chapeuzinho foi ingênua? Pense aí. Anotem no caderno e compare com a resposta dos seus coleguinhas. Que parte da história Chapeuzinho mostrou-se ingênua? Pensem. Acertou quem disse que ela se mostrou ingênua quando ela caiu na conversa do lobo mau. Ela deu ouvido ao lobo mau. A mamãe dela disse para ir para um caminho e ela foi por outro caminho. Isso é muito perigoso. Então, ela mostrou ingenuidade. Outra vez, quando ela chegou na casa da vovó e ela caiu na onda do lobo mau, quando não reconheceu a própria vovó, ela foi muito ingênua nessa parte. Não, vocês não acham? Se vocês chegassem e encontrassem a vovozinha, vocês acham que vocês reconheceriam com touca e tudo enfiada para a coberta? Qual a opinião de vocês? Vocês iriam cair na história do lobo? Discutam esse assunto com seus coleguinhas. Vamos lá ver mais algumas perguntinhas? Então, qual o nome dessa história que nós acabamos de ouvir? Me digam, qual é o nome da história? Chapeuzinho Vermelho. Ê, vocês estão muito inteligentes, esperto, ligado na história. E agora, lembra que toda história tem personagens, tem começo, meio, fim, não é verdade? Tem um tempo. Quais são os personagens dessa história? Lembra aí? Chapeuzinho? Ok, Chapeuzinho Vermelho é um personagem, certo. Quem mais? A mamãe? Ótimo, a mamãe. A mamãe da Chapeuzinho é um dos personagens. Quem mais? O lobo, ótimo. O lobo mau. O lobo mau é um personagem. Quem mais? Vovó, ótimo. Vovozinha. A vovó também é um personagem. Tá faltando mais algum, gente? E aí, qual é outro personagem dessa história? Isso mesmo, o caçador. Então, aqui temos a Chapeuzinho Vermelho, a mamãe da Chapeuzinho, o lobo, a vovó e o caçador. Né? E o que foi que a mamãe de Chapeuzinho pediu para ela? O que foi que a mamãe do Chapeuzinho pediu para ela mesmo, gente? Isso mesmo, pediu para ela levar uma cestinha com doces para a vovozinha, ela que estava dodóizinha, ela gostava muito de doce. Vocês gostam de doce também? Então, e o que foi que aconteceu com a menina? O que aconteceu com o Chapeuzinho nessa história, gente? Me digam. Foi enganada, não foi? Enganada pelo lobo malvado, que convenceu ela a ir por outro caminho. Não é verdade? E chegou lá, ele comeu as duas, a vovó e a Chapeuzinho. Botou em risco, a desobediência dela botou em risco a vida dela e a da vovozinha, se não fosse o caçador que chegasse lá para salvar as duas. Não é verdade? Vamos ver se acertamos?
Olha lá, o nome da história, Chapeuzinho Vermelho. Ei, quem acertou aí? E quais os personagens que a gente falou? A mamãe, a Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, a vovó e o caçador. Certo. E o que a mamãe de Chapeuzinho pediu para ela? Para levar os doces para a vovó que estava doente. Aí, todo mundo acertando, hein? E o que aconteceu com ela? Ela desobedeceu à mamãe e ficou em perigo. Então, vocês, meus queridos alunos, é muito importante ouvir o que a mamãe, ou o adulto, a vovó, alguém que cuida de você, que ama você, que é responsável por você. Quando fala uma coisa, te dá um conselho, não faça como a Chapeuzinho. Lembre, fala assim, olha, vai fazer tal coisa, vai por aqui, obedeça, porque os adultos que amam a gente sabem o melhor para nós, certo? Então, essa história da Chapeuzinho nos traz uma lição, que é muito importante a obediência, porque quem ama a gente e nos dá esse conselho, faz por nosso bem, gosta da gente. E essa é a prova que a mamãe da Chapeuzinho mandou ela ir, mas por um caminho seguro. Não é? Se ela tivesse obedecido a mamãe, nada desse perigo tinha acontecido, ok? Então, preste atenção nisso. Vamos conhecer mais uma historinha? Essa aqui vai ser bem resumida, só para a gente relembrar. Que história é essa? Quando você vê uma torre e uma menininha lá na torre, que história você lembra? Rapunzel. Rapunzel é uma princesa, né? Ela está presa numa torre alta por uma terrível feiticeira. Ela fica sendo visitada apenas pela vilã, que utiliza as tranças, né? As tranças dela, as tranças de Rapunzel para subir a torre, que a Rapunzel tem tranças enormes, porque muito tempo que ela está lá em cima e não cortava o cabelo cresceu, ficou grandão. Certo dia, um príncipe se encanta pela voz de Rapunzel, que ela ficava lá na torre cantarolando, né? Aí ele decide resgatá-la. No entanto, o plano dos dois é interrompido pela malvada bruxa, porque ela descobriu o plano deles. Após alguns anos, os dois conseguem retornar ao reino e viverem felizes para sempre. Quem conhece essa história sabe que essa história está de uma forma resumida, só para a gente relembrar, pincelar pela história. Então, a Rapunzel vivia naquela torre, presa por uma bruxa malvada. E como ela ficava cantando, tinha uma voz linda, por ali sempre passava um príncipe. E esse príncipe ouviu ela cantando, queria resgatá-la, mas a bruxa não deixou. Aí, com o passar do tempo, eles conseguiram um dia driblar a bruxinha e salvar. Peça aí para sua professora contar essa historinha na íntegra para vocês. Ou peça para alguém na sua casa ler essa historinha completa para vocês ler, se deleitar e aprender ou relembrar essa historinha, porque é muito linda também. Porque os contos de fada sempre nos traz uma mensagem boa de como superar algumas coisas, não é? E como não perder a fé, porque a Rapunzel, por exemplo, ela não perdeu a fé, não perdeu a esperança de que um dia ela conseguiria sair daquela torre, apesar de ter uma bruxa malvada vigiando ela dia e noite. Olha, então vamos lá, analisar esse trechinho da história. Quem é o personagem principal, né, desse conto de fada que eu falei? Quem é o personagem principal? Quem você acha? A Rapunzel, não é, gente? Eu acho que é a Rapunzel. E vocês? O que aconteceu com essa princesa, gente? O que aconteceu mesmo com ela? Do que diz a história? Ela foi presa, não foi? Num castelo, numa torre alta do castelo. E como ela consegue sair da torre? Como ela conseguiu sair? Lembra que diz a história que lá, no passar dos anos, o príncipe conseguiu resgatar ela. Então, o personagem principal é a Rapunzel. O que aconteceu com ela? Ela estava presa em uma torre e ela conseguiu sair da torre
com a ajuda de um príncipe e viveram felizes para sempre. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá. Então, o personagem principal da história acertou quem disse Rapunzel. E o que aconteceu com a princesa? Ela foi presa na torre alta por uma feiticeira. Quem disse isso acertou. E como ela consegue sair da torre? Ela foi salva por um príncipe. Tá vendo? Lembra as histórias de contos de fada? Sempre tem um começo assim triste, tem um desfecho, desenvolvimento que vai acontecendo tantas coisas, mas depois tem um final feliz. Então, todas as histórias de contos de fada têm um final feliz, para mostrar para nós que devemos ter esperança, porque tudo passa, tudo se resolve e podemos ter um final feliz na nossa vida também. Não é verdade? Agora vamos mais um trechinho de uma outra história que eu tenho certeza que vocês gostam. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer agora. A Princesa e a Ervilha. O que vocês imaginam quando vê essa história? Uma princesa que gostava de comer ervilha, será? Ela gostava de comer os legumezinhos, ervilha? Ou quem gosta de ervilha aqui? Quem é que gosta? Então, mas não é sobre uma princesa que gostava de comer ervilhas. Vamos lá. Um príncipe está em busca de uma princesa verdadeira. Certo dia, uma jovem menina que diz ser uma princesa pede abrigo, no seu castelo. A rainha, que era mãe do príncipe, resolve fazer um teste para saber se ela realmente era uma princesa. E ela coloca uma ervilha embaixo de 7 colchões. Olha, uma camada de colchões. Ela colocou uma ervilhazinha lá dentro, lá embaixo do colchão, lá de baixo. Para ver se ela se sentia incomodada e provar que ela de fato era uma princesa. E aí, será, gente, que a princesa sentiu isso? Então, a rainha colocou a ervilha embaixo do colchão. A princesa foi dormir. Com o teste era o seguinte: se ela, ao dormir, sentisse embaixo daqueles colchões que tinha algo incomodando e sentisse o carocinho de ervilha, é porque ela era uma princesa de verdade. Porque o príncipe, ele queria uma princesa verdadeira. Por quê? Não é fácil ser uma princesa verdadeira. Tem que ter uma sensibilidade. E tinha várias princesas, com certeza, querendo se casar com ele. Mas ele queria uma que fosse verdadeira. Não uma princesa que ficava só fingindo que era legal, que era boazinha ou que era princesa para casar com ele. Então, a rainha resolveu fazer esse teste. E não é que esta princesa acordou no outro dia dizendo que estava com o corpo tudo dolorido, porque tinha alguma coisa incomodando ela. Foi o que aconteceu. Gente, acredita? Ela sentiu uma ervilhinha embaixo daquele monte de colchão. E assim como ela reclamou, ai, não dormi a noite direito porque meu corpo estava todo dolorido, a rainha falou, pronto, ela é uma princesa de verdade. E aí ela se casou com o príncipe e foram felizes para sempre. E aí, o que vocês acharam disso? Vocês seriam capazes de reconhecer embaixo de 7 colchões uma ervilha? Poxa, haja sensibilidade, Eu acho que eu não iria encontrar, não. Quando durmo com uma pedra, não ia sentir a ervilha, não, gente. E vocês? Então, o assunto dessa história é o quê? É a organização do casamento de um príncipe? Ou como fazer uma cama de uma princesa? Como uma rainha descobriu uma princesa de verdade? Ou fala sobre uma família real e seu castelo? Do que está falando essa historinha da princesa e da ervilha? Está falando que estão organizando, sobre a organização do casamento do príncipe. Estão falando de como fazer uma cama de princesa.
Está falando de uma rainha que descobriu uma princesa de verdade ou está falando só da família real e seu castelo? O que vocês acham? Vocês prestaram atenção na história, não é? Então, me diga. E aí? Tempo, tempo, tempo. Tcharam! Olha lá, acertou quem disse que está falando de uma rainha, como uma rainha descobriu uma princesa de verdade. Não é? Está falando como foi que a rainha descobriu que a princesa era de verdade, porque a rainha fez o teste, colocou a ervilha lá debaixo dos colchões. Então está falando sobre isso, não está falando sobre a organização do casamento, que o príncipe nem tinha organizado o casamento ainda. Não está falando sobre fazer uma cama de princesa, não era a intenção da rainha isso. E nem estava falando sobre a família e o seu castelo. Então estava falando de como uma rainha descobriu uma princesa de verdade, como descobriu que ela era de verdade uma princesa e não uma princesa falsa. E o gênero deste texto, gente? De que gênero estamos falando? Este texto da história da princesa e da ervilha é uma notícia? Tá dando uma notícia? É uma reportagem? É uma fábula? Ou é um conto? Lembra o tema da nossa aula? Pense aí. Em qual dessas alternativas você marcaria um xizinho? Na notícia, no conto, na reportagem, na fábula? E aí? Em qual desses vocês marcariam X? Vamos ver quem acertou, quem disse que é um conto. Isso aí, porque nós estamos falando de um conto de fadas. O que tem um conto de fadas? Normalmente tem princesa, tem príncipe, tem castelo, tem torre de castelo, ou alguma coisa fantástica, né? Alguma coisa que se transforma, né? Tipo um sapo que se transforma num príncipe. Ou tem, por exemplo, coisas que a gente não acontece na vida real. Exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Tem um lobo que conversa com a menina, olha isso. Na vida real não acontece, né? Então tem o lobo mau, tem a Chapeuzinho, tem uma história fantasiosa. Então é um conto de fadas, uma coisa que no mundo real não existe. É verdade? E como todo conto, como eu já disse, tem uma história, tem um enredo, né? Tem os personagens. E qual é o personagem dessa história? Quais são? Então, pense aí, quais são os personagens dessa história da princesa e ervilha que nós falamos agora? Pense. A princesa, a rainha, quem acertou? Quem mais? O príncipe, não é? A princesa que chegou no castelo, o príncipe que queria procurar encontrar uma princesa de verdade para ele se casar, e a rainha que fez o teste com a princesa. Não é verdade? Então, 3 personagens. Acertou quem disse que estamos falando de 3 personagens nessa história. Não é verdade? E aí, é o tempo dessa história. O que você acha? Essa história começou, era de dia? Era à noite? Porque toda a história também tem um tempo cronológico que acontece ela. O que vocês imaginam? Olhe, a princesa dormiu. Então, imagina que essa história, a princesa chegou no castelo à noite. Dormiu, amanheceu o dia e descobriram que ela era uma princesa. Então, ela tem um tempo. Começou à noite e foi até o dia. Certo? E aí, gostaram de ouvir esses contos? Espero que vocês tenham muitas histórias para ler, muitas histórias para contar e que tenha lindos momentos e tenham fé na vida de que todos nós podemos ter um final feliz. Não é verdade?
A Pronadir deseja que vocês fiquem bem, tenham um dia lindo e até a próxima aula, onde vamos continuar as nossas histórias. Um beijo!